Olá, galerinha que está participando aí, acompanhando nossas aulas sobre industrialização. Estamos aqui no nosso terceiro momento sobre industrialização. Nós falamos das revoluções industriais nos momentos anteriores. Hoje nós falaremos um pouco sobre a localização das indústrias. Então, pessoal, nas aulas anteriores nós já falamos um pouco disso. A localização das indústrias, elas vão variar de acordo com os momentos, com as evoluções e revoluções industriais, com a evolução da indústria e com as revoluções industriais. Então, no primeiro momento, as indústrias buscavam as localidades próximas às fontes de energia e fontes de matéria-prima. Os meios de transportes eram escassos, não comportavam o transportar grandes volumes, né, num curto espaço de tempo. Então, as empresas procuravam se localizar a fonte da matéria-prima e energia. Na primeira Revolução Industrial, por exemplo, próximas às jazidas de carvão, mineral e de ferro. Então, as regiões, por exemplo, na Europa, muitas das regiões industriais que nós conhecemos hoje, no Reino Unido, entre França e Alemanha, né? Nós temos o Vale do Reno-Ruhr, ali, que pega porções do território dos Países Baixos, pega parte da Alemanha, né? O norte da Itália. Essas regiões são regiões que tinham e têm até hoje, né, jazidas de carvão mineral, jazidas de ferro e etc. Então, era o principal fator. E se analisar a expansão da indústria nos primeiros países que seguiram a linha de desenvolvimento industrial, Estados Unidos, por exemplo, o parque industrial vai se originar e se fixar no nordeste dos Estados Unidos, próximo dos montes Apalaches, ali onde nós vamos encontrar ricas jazidas de carvão mineral. Ao redor dessas fábricas, aí vão surgindo alguns centros urbanos. Então, muitas das grandes cidades europeias, elas se localizam ao redor das grandes fábricas, de áreas de grandes concentrações industriais durante a primeira e a segunda revolução. Na segunda revolução industrial, esse fenômeno meio que ocorre numa via de mão dupla. Então, as grandes cidades já começam a atrair também as indústrias. Por conta de que motivo? Por conta da evolução dos meios de transporte. O motor a vapor já é adaptado a alguns meios de transporte, surgem as locomotivas, as embarcações, etc. Então, as empresas já não necessitam ficar tão próximas das zonas produtoras de energia e matéria-prima. Tá? Vem na segunda revolução industrial a utilização do petróleo. O petróleo já é mais fácil de ser transportado, até mesmo por oleodutos, né? Mas a evolução dos meios de transporte faz com que as empresas busquem ficar próximo das grandes cidades. Então, buscando a oferta de mão de obra, buscando mercados consumidores e etc. Tá? Durante a terceira revolução industrial, já vamos encontrar mais outros fatores que vão influenciar. Na verdade, os fatores principais na terceira revolução industrial vão estar ligados à isenção de impostos, né? Vai influenciar também a mão de obra qualificada, né? Agora, o setor, a organização financeira, o modelo, como nós falamos anteriormente, a terceira revolução industrial ela vai se basear na política neoliberal, nas aberturas comerciais, no livre comércio, na pouca intervenção do Estado na economia, na flexibilização do sistema financeiro. Então, um Estado neoliberal também, né, com menos intervenção do Estado na economia, vai ser um fator atrativo para a indústria moderna. Mas a isenção de impostos vai ser o principal fator. Entre a segunda e a terceira revolução, a infraestrutura de transporte e comunicação, principalmente comunicação, vai ser muito importante, a passagem da segunda para a terceira, porque na terceira, com a informática, os meios de comunicação, as redes de internet, isso vão ser muito importantes. Coloquei nesse slide agora aqui
a gente um resumo geral de fatores de localização para a indústria de uma forma ampla, sem considerar aqui os períodos, sem considerar a primeira, segunda, terceira revolução industrial. Por que eu coloquei isso? Porque nós também vamos orientar a localização de indústrias a partir do tipo de indústria. Então, indústrias do setor metalúrgico, por exemplo, siderúrgico, indústrias pesadas, ainda usam matéria-prima como fonte de proximidade. Então, as empresas que trabalham com essa questão da siderurgia, metalurgia, ficam próximas das jazidas de minérios de ferro, de outros minerais, né, de cobre, se for o caso, ou de manganês, e assim vai. Tem empresas, aí assim, a partir tirando esse setor que a gente chama da indústria pesada, né, dessa indústria de siderurgia e metalurgia, as empresas vão também utilizar todos os outros fatores como influenciadores para a escolha do local. Então, por exemplo, a isenção de impostos que um território, que um governo pode conceder é importantíssimo. É a questão da valorização dos terrenos, né? A questão da mão de obra, o preço e a qualidade, né? Se há intervenção de sindicatos ou não, né? Quanto menor a intervenção de sindicato, quanto menor a proteção ao trabalhador, maior vai ser o interesse da empresa. A questão do mercado consumidor, isso tem a ver com a dinâmica econômica do país, se a população tem poder de compra, poder de consumo. Fonte de energia ainda se faz necessário, porque a fonte de energia hoje renovável é condição para uma economia moderna. Por exemplo, o capitalismo circular, que se fala muito hoje, que vai além do capitalismo de sustentabilidade. O capitalismo circular tende a usar fontes de energia renováveis para reduzir o custo mínimo, reduzir ao máximo possível, né? O máximo que possa reduzir o custo da energia e também reduzir ao máximo a poluição, né, e a geração de resíduos. Países como os Países Baixos, né, a Holanda, já tem dado passos largos em direção a essa economia circular. Infraestrutura de transporte e comunicação, elas reduzem também o custo de produção, transporte rápido, eficaz, baseado em fontes renováveis de energia, isso é importantíssimo. Comunicação, mesma coisa, né? Não é à toa que Estados Unidos e China atualmente estão lutando aí para ver quem vai dominar e gerenciar o avanço da internet 5G, né, já mirando uma revolução industrial 4.0, então é importantíssimo isso. Tá? As questões ambientais são importantes de dois pontos, tanto no ponto de uma empresa que pensa numa sustentabilidade, não é numa economia circular, como eu falei ainda agora, e como uma empresa que também quer reduzir custos de produção, e tem países que, por exemplo, eles vão de encontro contra o pensamento ambiental e flexibilizam a exploração dos seus recursos sem se preocupar muito com o meio ambiente. Isso ainda reduz custos para a empresa, e algumas empresas têm uma visão de ainda degradar o meio ambiente. A flexibilização do sistema financeiro, nós já falamos, a entrada e saída de capitais, isso é muito importante. É a questão mesmo com política, né, a aplicação do neoliberalismo dentro desses fatores que vão influenciar a escolha do local ideal para a implantação de uma grande empresa, de uma grande indústria. Desconcentração industrial. A desconcentração industrial é um segundo momento da indústria, né? O início do processo de industrialização, as indústrias buscavam se organizaram em forma de concentração, até porque várias empresas, numa única cidade, numa única região, facilitava o deslocamento de matéria-prima, de recursos energéticos.
atender aquele grupo empresarial. Conforme a evolução dos meios de comunicação e principalmente dos meios de transporte foi ocorrendo, e conforme as indústrias também aumentavam muito a sua capacidade de produção, fez-se necessário a desconcentração industrial, ou seja, a ampliação, né, da área de poder, vamos dizer assim, a área de mercado das indústrias. Então, as grandes indústrias dos países dos primeiros países industrializados, dos ditos países desenvolvidos, os países da Europa, Estados Unidos, começaram a buscar, a partir da metade do século XX, né, já na segunda Revolução Industrial, começaram a buscar aí novos mercados para suas empresas, em busca de mão de obra barata, em busca de reduzir custo de produção e em busca de mercados consumidores. Muitas empresas começaram a atuar em países em desenvolvimento ou que na época eram subdesenvolvidos. Se a gente pegar o exemplo do Brasil, México e Argentina, principalmente o exemplo do Brasil, nós vamos observar que as nossas primeiras grandes montadoras de automóveis vão chegar ao Brasil a partir dos anos 50 e 60, aí vai vir Ford, Volkswagen, General Motors, que inclusive vai competir com as nossas empresas nacionais e vai provocar, inclusive, a falência e a quebra de muitas empresas de autopeças e automobilísticas do Brasil, entre elas a Gurgel, por exemplo. Então, essa desconcentração ela vai ser impulsionada pelos avanços do meio de transporte, meio de comunicação e pela necessidade das empresas de novos mercados consumidores, né? Em um momento mais recente, as empresas também vão buscar melhor infraestrutura, questão de transporte e energia e comunicação. E também vão buscar o principal, que era a isenção de impostos, a redução de impostos. Aqui no Brasil mesmo, a desconcentração industrial, já na terceira revolução, ela vai ocorrer muito em função da chamada guerra fiscal entre as federações, entre os estados federados, que vão buscar atrair empresas a partir da redução de impostos para que a empresa se fixasse no seu estado federado específico. Então, houve uma desconcentração das indústrias que ficavam muito no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e passaram a migrar para outras unidades da Federação Brasileira. Outro fenômeno que ganha força a partir da desconcentração industrial é a fragmentação do processo produtivo, né, que vai ocorrer, fenômeno esse que vai ocorrer muito na terceira revolução industrial. Qual é a diferença da desconcentração industrial para a fragmentação? É porque o produto, a partir da terceira revolução industrial, ele vai ter etapas de constituição e produção em diversos países. A análise de um celular, por exemplo, o celular da empresa Apple, estadunidense, ele é desenvolvido, todo o modelo, a tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. Parte dele é produzido em países do Sudeste Asiático, outras partes dele são montadas na China e daí distribuído para o mercado consumidor mundo afora. Tem aparelhos da Apple que também são fabricados em território brasileiro. Então, houve uma fragmentação do processo, né? O produto, ele muitas vezes ganha a bandeira de que é produzido em um país, como, por exemplo, a China, mas quando você abre o aparelho, você tem componentes que vêm da Coreia do Sul, chips, placas, né? Sistemas eletrônicos que são produzidos em diversos países ali, por exemplo, da Ásia, como Coreia do Sul, e os chamados novos tigres asiáticos, como Vietnã, Laos, Camboja. Isso acontece muito, né, com diversos produtos hoje que nós consumimos mundo afora. Geralmente, um produto ele não é mais 100% produzido numa única nação. O processo dele é fragmentado. Tá? Isso é fruto da globalização, da abertura comercial, isso é fruto dos avanços tecnológicos.
tá? E é a adaptação do capitalismo ao, a uma forma de reduzir custos de produção. Pessoal, paramos aqui nessa videoaula de hoje. Ficamos com os fatores de localização de empresas, como as empresas buscam o posicionamento no globo terrestre, né? Em que países se localizar, em que cidades, quais foram os fatores que contribuíram para isso, o processo de desconcentração industrial, foram os temas que nós falamos hoje. Nosso próximo encontro, nós falaremos de tipos de indústria. Espero vocês lá. Aqui, deixo um abraço do professor Aldo para vocês. Bons estudos. Tchau, galera.